Filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Mas, se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Bem, esta é uma escritura muito bem conhecida, de 1 João, capítulo 2, onde o apóstolo São João nos dá um conselho para não pecarmos. Porém, todavia, se pecarmos, não devemos de maneira nenhuma parar, desistir, nos sentindo incapazes e então desmotivarmos, nos prostrarmos à beira do caminho. Não é esta a razão, a finalidade de termos falhas. Se Deus quisesse, na verdade, Ele poderia ter nos feito perfeitos, segundo o nosso conceito do que é perfeito. Mas nós fomos criados, viemos ao mundo em pecado, falando mentiras e tudo. E por trás de todas as coisas há uma razão e um propósito de ser. Deus não é uma pessoa de pensamento, raciocínio aleatório. Deus não é uma pessoa que constrói e que governa, administra o seu reino de forma casual, aleatória, guiado pelas circunstâncias. De maneira nenhuma. Deus, o pensamento de Deus é mais exato, mais perfeito do que a matemática. E a razão de nós sermos pecadores, virmos ao mundo desta maneira, tem uma razão e um propósito de ser. Deus jamais poderia manifestar os seus atributos. Jesus jamais seria o nosso advogado, se nós não tivéssemos encarando uma situação de juízo. Jesus jamais seria nosso Salvador, se não tivéssemos em uma condição de perdido. Então, como todos nós já sabemos, as nossas falhas é que dão as condições, o terreno propício para que os atributos de Deus se manifestem. Deus sabe trabalhar com a deficiência, a falha de cada um de nós. O ladrão da direita, ele tinha que ser ladrão e ele tinha que estar condenado para morrer ali ao lado de Jesus. Aquilo ali estava no programa de Deus. Ele ser crucificado ao lado de Jesus. Assim como Maria Madalena tinha que ser pega em adultério. Estava no cronograma de Deus. Fazia parte do planejamento de Deus salvar a Maria Madalena exatamente ali, naquele dia. Mostrar o amor, a graça, a porta de salvação para ela ali. Então ela tinha que ser pega no ato, naquele dia, e levada à presença de Cristo ali.
Até mesmo o homem com quem ela foi pega, que se safou porque a lei o abonava, condenava apenas a mulher, mas até o homem estava no pré-conhecimento de Deus. Então todas as coisas já estavam ali preordenadas por Deus. Isto me faz lembrar uma história que eu creio que, se não todos, a maioria de vocês conhecem. É a história do vaso rachado. Aquele homem, ele trabalhava carregando água para o seu senhor, e ele carregava água em 2 potes. Os 2 potes ficavam um em cada extremidade de uma vara que ele carregava sobre seus ombros. Então ele enchia os 2 potes e, segundo a história, o pote um pote que era rachado, ele, envergonhado, pediu desculpas ao seu senhor, porque o seu senhor tinha que trabalhar um pouco mais, porque ele não conseguia entregar o pote cheio de água. Quando chegava no final do percurso, o pote tinha apenas água pela metade. Então, aquele pote envergonhado pediu desculpas ao seu senhor. Ele estava se sentindo arrasado. Bem, o seu senhor então disse: olha, quando a gente voltar, eu quero que você observe as flores que existem ao longo do caminho. E o pote disse: tudo bem. Então, quando eles voltaram, o pote passou observando as flores que haviam à margem do caminho. E o homem disse: você viu as flores? E o pote disse: sim, eu vi, mas e daí? E o homem disse: quando eu percebi, há 2 anos atrás, quando eu percebi essa fraqueza sua, os que você era rachado e pingava água, então eu aproveitei a sua fraqueza para usá-la de maneira positiva, que trouxesse um benefício. Então eu plantei sementes ao longo do caminho. E durante esses 2 anos eu tenho colhido flores para a mesa do meu Senhor, para enfeitar a sua casa, para enfeitar o seu jardim. E eu só tenho podido colher essas flores porque todos os dias, quando eu levo a água, você, através da sua rachadura, vai irrigando as flores ao longo do caminho. Bem, um pote rachado, que antes estava envergonhado, de repente se sentiu tão útil, tão valorizado. Bem, assim é você. Eu sei que você se condena, se sente mal por causa das suas falhas, as suas misérias, as suas mazelas. Eu também sou assim. Eu também me sinto assim. Mas eu lembro há muitos anos, quando eu era jovem e eu era muito sincero, eu lutava para viver uma vida perfeita, sem cometer nenhum erro, mas obviamente não havia como. Sendo humano, eu constantemente falhava. E eu perguntei a Deus: Deus, por quê? O Senhor sabe o quanto eu luto para não cometer nenhum erro, mas eu não consigo. Por que, Deus? Eu não consigo ser perfeito. E algo pareceu falar comigo e disse: se você não tivesse tantas falhas, você não teria conhecido este tanto do meu amor. Quanto mais falhas tem a pessoa, mais ele conhece o amor, a graça e a misericórdia de Deus. É óbvio que não estou apoiando, enaltecendo as falhas, as fraquezas, os erros, os pecados, claro que não. Estou apenas dizendo
que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem dos que amam a Deus. Então, é a nossa condição de pecador que dá a Ele o privilégio de ser Salvador. Então Deus, Ele é rico, Ele é cheio de qualidades e atributos. Deus não é um inútil, uma árvore sem frutos. Não. Deus é uma árvore extremamente frutífera. E os frutos de Deus é graça, misericórdia, compaixão, perdão. Todas estas coisas, estes atributos que Ele manifestam a nosso favor, tudo isso está nele. É o desejo dele, é da natureza dele manifestar isso. E ele jamais poderia manifestar isso se nós fôssemos perfeitos. Então, na nossa miséria, na nossa indignidade, nós damos a Deus o privilégio dele mostrar quão valioso ele é. Então veja as suas falhas, suas negligências, por um outro ângulo. E as suas falhas, são as suas falhas que dão a Deus a oportunidade dele mostrar a natureza dele, que é amor. São as suas falhas que dão a ele a oportunidade dele mostrar graça, misericórdia, compaixão, compreensão e tantos outros atributos. De perfeitos, ele já tem os anjos. Mas o profeta disse: nenhum anjo consegue dar a Deus a adoração que ele tanto deseja. Porque os anjos nunca pecaram, nunca caíram para serem levantados, nunca pecaram para serem perdoados. Os anjos não têm a gratidão que somente o ser humano tem. E somente o ser humano é que tem em sua própria natureza, surtida de tantas falhas, somente o ser humano é que tem, por causa das falhas, a condição de prestar a verdadeira adoração, que é motivada pela gratidão da graça da salvação. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.